Oi pessoal, estamos então aqui no nosso quarto encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o setor de gestão de pessoas, né? O setor de gestão de pessoas, enquanto departamento, gerência ou diretoria, ele trata das políticas de recursos humanos dentro da organização e quais práticas vão ser necessárias para trazer para o mesmo norte aquilo que a empresa precisa, ou as organizações precisam, e aquilo que as pessoas desejam para si. Isso não é trivial, certo? Porque, às vezes, quando a ambição de um lado não é igual à ambição do outro, a coisa não vai para frente. Então, a gente tem que tentar trazer estes desejos para um mesmo sentido. Alguns conceitos ou nomenclaturas que vêm na área de gestão de pessoas ao longo do tempo: administração de pessoal, relações industriais, administração de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão do capital humano. Eu confesso a vocês que eu detesto todas elas. O de talentos é o menos ruinzinho. Que olha só, quando me chamam, os antigos eu não preciso nem falar, né? A gente era tratado como simplesmente um cartão ponto, uma ficha que a gente botava lá no relógio, batia e um número, certo? Mais recentemente vieram essa história de gestão de pessoas e gestão de capital humano. Eu fico muito aflito quando tratam as pessoas apenas como um capital humano. Por que isso? Porque nós somos seres humanos que mudamos a nossa forma de encarar a vida, a maneira como nós acordamos, de um dia para o outro. Basta acontecer alguma coisa boa ou alguma coisa ruim na nossa vida pessoal, que isso vai afetar na nossa vida profissional. E as empresas querem muito que você renda 100% todos os dias, o que é impossível, né? Todos vocês sabem que tem dias que vocês estão melhores ou piores, né? Estão mais alegres ou mais tristes. A gestão de talentos, sim, porque todos nós temos talentos diferentes. E às vezes nós somos contratados para uma determinada função e quando nós estamos na empresa, descobrimos que o nosso talento, na verdade, está sendo mal aplicado e nós vamos ser mais felizes em outro setor. E essa capacidade de enxergar isso que é importante, tá? Por isso eu gosto mais dessa visão. As pessoas podem ser tratadas como recursos ou como parceiros. Enquanto recursos, nós somos simplesmente pessoas dominadas pelo nosso horário, normas e regras, total subordinação ao chefe, somos especialistas naquilo que nós fazem e não passamos de uma mão de obra utilizada no dia a dia. Enquanto parceiros, nós somos reunidos com outras pessoas que tenham as mesmas competências que a gente. Vamos combinando com as nossas lideranças quais são as metas a serem cumpridas, não é imposta de cima para baixo, mas combinada. Todos passamos a ter preocupação com resultados, não precisamos ser líderes para isso, porque no final das contas o que interessa é que o nosso cliente seja bem atendido e saia dali satisfeito. Que a gente consiga trabalhar com os demais setores de forma amigável e não competitiva, de forma cooperativa, que todos nós estejamos comprometidos com aquilo para que a segunda-feira não seja o Dia Nacional da Tortura, que é o dia de voltar ao trabalho, que haja uma ênfase na ética e na responsabilidade, significa que ninguém pode ser demitido a não ser que tenha tido conversas anteriores com as suas lideranças para saber o que está bom, o que está ruim. As pessoas não têm como adivinhar que elas não estão indo bem se ninguém fala nada para elas, né? É preciso lealdade. E a ênfase no conhecimento é que é o grande barato de ser tratado como parceiro. Esse nosso conhecimento é que vai permitir que a gente vá em frente e que a organização vá em frente. Alguns desafios da gestão de pessoas. Em função das necessidades de redução de custo, nós tivemos que reduzir estruturas organizacionais. Então, vamos pegar um período recente, tá? Na pandemia, as pessoas foram trabalhar de casa, não podiam trabalhar fisicamente. E aí,
lá na empresa elas estavam acostumadas com coordenadores e supervisores. As empresas, à medida que sacaram que aquelas pessoas trabalhavam de casa sem precisar de alguém chicotando, né? Porque um coordenador e supervisor nada mais é do que o feitor de escravo, né? O cara do chicotinho. Eles passaram a ser eliminados. E automaticamente veio uma segunda fase, que é a descentralização das decisões. Eu não preciso pedir para todo mundo a toda hora aprovação para fazer alguma coisa. Isso reduz a burocracia e aumenta a velocidade de tomada de decisão, o que é muito importante. Outra coisa que vem acontecendo já há algum tempo são os desmembramentos das operações em unidades estratégicas. Vamos lá, vamos pegar um hospital como exemplo. Nada impede que o pronto-socorro seja tratado como uma unidade de negócios que envia clientes, ou seja, matéria-prima, para a unidade de internação ou para o bloco cirúrgico. A forma que a unidade de internação ou bloco cirúrgico vai receber este paciente e tratar a sua comunicação com o pronto-socorro vai determinar a velocidade e qualidade daquele atendimento. Então, os diversos setores passam a colaborar entre si, mas cada um tendo uma visão de fornecedor-cliente entre si, né? Em alguns momentos você é fornecedor, em alguns momentos você atua como cliente. E outra coisa que vem mudando com enorme velocidade, notadamente a partir de novembro de 2017, são a flexibilização das relações trabalhistas. Isso a gente vai falar mais adiante, um pouquinho mais, tá bom? Com o mundo mudando o tempo todo, existe a possibilidade de você trabalhar na sua casa, de você trabalhar gerando banco de horas e depois descansando no banco de horas, ou recebendo esse banco de horas. Você pode trabalhar numa empresa que não está preocupado que você trabalhe de 8 a 5, que mais importante para ele ou para ela é que você produza, entregue aquilo que estava combinado dentro daquele prazo. Significa que se você for uma pessoa mais produtiva entre meia-noite e 6 horas da manhã, você vai trabalhar entre meia-noite e 6 horas da manhã, vai entregar e esporadicamente vai ter que se reunir com alguém lá no horário normal. Algumas empresas te querem só de forma temporária, porque você não é que você não seja importante, mas é que a demanda é temporária. Então, alguns negócios funcionam bem quartas à noite e sábados à noite, como restaurantes, por exemplo. Ou comércio, quartas e sábados de manhã são os dias que costumam mais vender. Outros negócios querem que você fique em casa, porque significa que eles não precisam gastar luz nem ar-condicionado contigo, nem te dar transporte, e te fazem o teletrabalho, né? Então tem uma série de opções que vem acontecendo. Eu quero só deixar destacado a terceirização e a quarteirização, que muita gente não sabe o que é quarteirização. Terceirização é quando eu pego uma atividade da empresa, que não é a minha atividade principal, não é a minha atividade fim, e terceirizo. Então, por exemplo, eu não preciso ter porteiro, funcionário da empresa, eu terceirizo a portaria. Eu não preciso ter vigilante como funcionário da empresa, ou higienização funcionário da empresa, eu terceirizo. Ok, mas se essa pessoa comete algum erro, isso não tira a minha responsabilidade, ok? Vamos lá, vamos supor que um porteiro terceirizado tenha sido grosseiro ou bruto ou violento com algum cliente meu. Eu, enquanto empresa, sou responsável por aquele terceiro. Então, eu serei processado enquanto empresa e eu processaria a empresa terceirizada por não ter controlado aquele funcionário da maneira adequada. Então, isso não tira a responsabilidade que eu tenho sobre aquela prestação de serviço. E o que é quarteirização? É quando a gente oferece um determinado serviço para ser terceirizado, uma empresa terceirizada tem capacidade técnica, econômica e financeira para atender aquilo. E o que é econômica e financeira? Vamos lá. O ideal é que vocês nunca terceirizem o seu serviço para alguém para quem vocês representem mais de 30% do faturamento. Por que isso não deve ser assim? Onde está escrito isso? É a prática, tá, pessoal? O fato de ter sido gerente de hospital é que me ensinou. Se você tem um faturamento, se você representa mais de 30% do faturamento do seu terceirizado, e aquele terceirizado tiver ações trabalhistas, você vai acabar respondendo como réu solidário.
das ações trabalhistas daquela firma. E aí você vai pagar por problemas que não foi você que causou. Então, o ideal é que você seja no máximo 30% daquele terceirizado. Agora, vamos lá. Eu sou no máximo 30% daquele terceirizado e contratei o serviço daquele terceirizado. Só que aquele terceirizado não quis contratar mais gente para prestar aquele serviço para mim. Ele tem capacidade técnica para controlar aquilo tudo, mas não quer ter mais gente. O que ele faz? Ele contrata o serviço do seu Zé, que é uma outra firma igual a dele, só que menor do que ele, que não teria capacidade de participar do meu contrato, porque eu representaria 100%, ou 90%, ou 70% da vida do seu Zé. E ele vai lá e bota o seu Zé para prestar o serviço para mim. Isso é quarteirização, ou seja, um terceiro que contratou uma quarta pessoa para prestar serviço para ti. Puxa, Sérgio, e um problema trabalhista? Raia, olha a bagunça que é isso aí. Eu sou responsabilizado enquanto contratante, o contratado terceiro é responsabilizado e o quarteirizado é contratado. Olha o imbróglio que dá. Então tem que tomar muito cuidado com as terceirizações, tá, pessoal? Alguns desafios na gestão de pessoas, dados os nossos diversos vínculos trabalhistas diferentes. Primeiro, eu tenho que tentar ter uma equipe qualificada em que as pessoas não tenham grandes diferenças nas suas competências. Elas têm que ser complementares, mas não podem ser muito distintas na sua capacidade. Para que isso? Porque eu tenho que garantir a melhoria da qualidade de serviços e eu também tenho que me preocupar com padronização. Você não pode ser atendido de um jeito hoje e de outro jeito amanhã, ou de um jeito por funcionário A e de outro jeito por funcionário B. Tenho certeza que nenhum de vocês gosta de receber pizza em casa de uma mesma pizzaria cada hora com mais ou menos recheio. Vocês estão comprando uma expectativa. Então vocês querem que a expectativa seja aquela da primeira vez que vocês compraram e gostaram. E que na segunda vez tem que ser pelo menos igual, né? Não pode ser menos. E não é fácil, mas é o que se busca hoje, principalmente durante as entrevistas, é o comprometimento dos empregados, e para isso é preciso ter respeito pelos empregados. Eles não são seus escravos, eles não são sua propriedade. E claro, todos nós temos que buscar cumprir metas. E nessa história de cumprir metas, eu gostaria de explicar a diferença entre meta e objetivo. Pessoal, vamos tentar entender isso, eu vou tentar explicar de uma forma bem simplesinha. Objetivo é algo que eu desejo alcançar. Meta é algo que eu desejo alcançar com prazo e quantidade. Objetivo, quero emagrecer. Meta, quero emagrecer 5 quilos até dezembro de 2026. Ora, pessoal, o ser humano é movido por metas. Se vocês não colocarem metas, a gente não corre atrás de nada. Se vocês querem fazer uma boa faculdade, uma das metas que vocês têm que colocar para vocês é o prazo de término disso aqui. Tem que ser o prazo de término previsto lá no início do curso. Não queiram prorrogações. Outra, tem que ser um encerramento naquele mês previsto com qualidade. Significa que vocês têm que ter médias, no mínimo, acima de 8. Mas por que média acima de 8, Sérgio, e não 10, como alguns me perguntam? Porque eu prefiro um 8 bem feito, que vocês tenham 80% dos conhecimentos médios das coisas, do que 10 decorado. Não tem que decorar para passar na prova, vocês têm que compreender para nunca mais esquecer. E vocês não serão bons em tudo. Eu não sou bom em tudo dentro da administração. Eu tenho algumas coisas da administração que eu aprendi, porque tive que aprender, mas não sou perfeito. Eu sou aquele nota 7, 7,5. Aí tem outras coisas que eu me dei bem na administração. Eu tenho nota 10. A minha média, no final dos contos, virou 8. Então, a minha média entre as matérias, o ideal é que elas não fiquem abaixo de 8. Tá? Extremamente importante, dentro da gestão de pessoas, é que a gente tem que, no momento que enxerga que existe algum funcionário daquela empresa terceirizada que é bom, a gente tem que tentar fazer ele querer ficar na nossa empresa, inclusive, como nosso empregado no futuro, para uma outra carreira. Eu vou contar para vocês um segredinho. Eu roubei 2 porteiros da minha terceirizada que viraram meus recepcionistas, porque os caras eram ótimos. E aí os convidei, eles tiveram interesse, abriram as vagas, fizeram o treinamento e ficaram lá até onde eu fiquei. Depois eu fui embora para outro hospital e estavam bem felizes, tá?
E o meu terceirizado, a empresa que terceirizava ficou chateada? Mais ou menos, porque ele botou outras 2 pessoas no lugar, reduziu o custo salarial dele, e ele entendeu que o meu padrão de qualidade exigia aquele perfil, então foi um terceirizado que durou muitos anos com a gente. Alguns dos desafios dentro da gestão de pessoas. Treinamentos são necessários para todas as funções, e a gente tem que tornar isso obrigatório. Por que tem que ser obrigatório? Porque as pessoas só vão saber fazer se elas forem capacitadas, se elas entenderem por que fazer e como fazer. E quanto menor a rotatividade dos meus funcionários, menos treinamento inicial eu vou ter que fazer. Eu já vou passar para o 2º nível de treinamento, para o 3º nível de treinamento. Se eu tenho uma alta rotatividade, o que acontece? Quando eu vou tentar evoluir de treinamento, eu tenho que voltar de novo para o número 1. Por quê? Porque eu tenho gente nova de novo. E gente nova em quantidade acaba com a minha qualidade. Eu não tenho como aplicar qualidade se toda hora muda. Os fast foods, pessoal, os McDonald's, os Subways, os Wendy's, os Burger Kings, todos eles trabalham com alta rotatividade. O que eles fazem? Funcionário fazer apenas uma pequena parcela de uma grande atividade. Um bota o pão ali na esteira, o outro bota um hambúrguer em cima da esteira, o outro pinga 4 gotinhas de ketchup ali em cima da esteira, o outro manda a esteira aí para frente, o outro pega aquele pão com hambúrguer com 4 gotinhas e bota outro pão em cima e embala. Então são pequenas atividades que eu levo no máximo 10 minutos para ensinar e que, se eu tiver que substituir porque pago pouco, não vai dar grandes problemas, porque eu tenho uma mão de obra abundante, com baixo nível de educação, que consigo contratar a um baixo salário para que eu não tenha custo alto e consiga ganhar mais. Tá? É assim que funciona. Se você não é esse tipo de empresa, recomendo firmemente que retenha seus funcionários. 2 reflexões para chorar e tirar vocês da zona de conforto. Será que as relações de trabalho realmente enxergam o trabalhador como um ser humano, ou permanece a visão de que ele não passa de mais uma engrenagem? Recomendo firmemente, para quem não viu, veja Tempos Modernos do Charlie Chaplin, tem no YouTube. Também recomendo A Fome de Poder, que trata da história do Ray Kroc, enquanto o camarada que fez o McDonald's ser o que é hoje, mas que mostram a outra parte pérfida dessa história. E também mostra algumas outras coisas que para nós administradores é muito legal. E a minha frase, que esta é minha, é: quem trabalha em empresa privada é um eterno desempregado. Mas quer dizer então que todo mundo tem que buscar o emprego público? Não, bobagem, não é isso. Se eu quero crescer, eu não posso ser uma pessoa que simplesmente acate ordens. Se eu for a pessoa que para tudo que eu tenho que fazer eu tenho que perguntar, eu vou ser uma pessoa que nunca vou crescer. Puxa, Sérgio, quer dizer então que eu tenho que tomar decisão? Sim, você tem que tomar decisão. E você tem que entender que ao tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão errada. Claro, se você tiver milésimos de segundo, você não será condenado por isso, no máximo de puxar a orelha. Mas se você não repetir esse erro, você vai crescer. Quem não se expõe, nunca vai aparecer. Então, faz parte, certo? Se eu sou uma pessoa tomadora de decisão e procuro observar e aprender com as decisões tomadas por outros, a tendência é que eu cresça. Mas para isso eu não posso ter medo de perder o emprego. Se eu tiver medo de perder o emprego, eu vou sempre ficar encolhidinho. Lembre-se, você também compete com as máquinas, certo? Os seres humanos estão sendo substituídos por máquinas em uma série de tarefas. Alguém lembra do carregador de mala que havia nos aeroportos e que havia nas rodoviárias, que você chegava com a sua mala e tinha um senhor lá com um carrinho? Pois é, essas pessoas foram substituídas pelo mala com rodinha. Cobradores já não existem mais em muitas empresas de ônibus ao redor do país, porque hoje já nem se aceita mais dinheiro em várias cidades. Tudo é digital. A função de gestão de pessoas, ela faz uma mediação. Por favor, não estranhe o nome medeia, este é o verbo correto, tá? Faz uma série de mediações em interesses muito distintos. São pessoas de valores diferentes, religiões diferentes, de famílias diferentes, criadas em escolas diferentes, com amigos diferentes, em ambientes diferentes, para que você consiga
colocá-las juntas em um ambiente de trabalho e que elas produzam o máximo possível juntos. É fácil? De jeito nenhum. Lidar com gente cada vez está mais difícil. Tem que estudar, estudar, estudar. Sem isso, vocês não vão para frente. Essa é uma brincadeirinha, né? É um robô achando um ser humano tentando se travestir de robô para conseguir um emprego. A tecnologia, como eu já havia dito para vocês, não dispensou o mundo do trabalho, né? O trabalho humano dentro do mundo do trabalho. Hoje eu preciso de intelecto, de corpo e mente, da vida pessoal e profissional dessas pessoas, que isso também gera aprendizado. Eu tenho que tentar trazer as demandas do negócio, entender os desejos dos seres humanos que fazem parte daquela organização e fazer o possível para que aquelas relações sejam o mais humanizadas possível. E ponho na cabeça de vocês, quem não estuda está fora do mercado de trabalho, porque nós temos o tal do analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquela pessoa que aprendeu a ler, mas não consegue compreender o que está escrito ali. Lamentavelmente, nós temos uma parcela significativa da população brasileira com este problema. E é por isso que nós somos menos produtivos. Nós produzimos 4 vezes menos do que um operário americano fazendo a mesma coisa, e nós produzimos 7 vezes menos do que um operário alemão fazendo a mesma coisa. Tem alguma coisa errada com a nossa educação. Resumindo, enquanto gestão de pessoas, nosso objetivo é ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e realizar a sua missão, garantir um equilíbrio entre os interesses dos funcionários e da própria organização e contribuir para a melhoria do desempenho individual e organizacional. Temos que tentar atrair e manter os melhores profissionais, desenvolvendo-os o tempo todo. Ninguém motiva ninguém, tá, pessoal? A gente vai aprender isso mais adiante, mas o que a gente faz, no máximo, é garantir as condições para que as pessoas se motivem. A motivação vem de dentro, lembre-se disso. Tem que tentar manter a qualidade de vida no trabalho da forma mais importante possível, porque as pessoas estão buscando isso hoje em dia. As gerações mais recentes têm preocupação com qualidade de vida no trabalho e as mudanças são inevitáveis, então tem que saber administrar. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.